Essa história tinha tudo para ser um conto de fadas. Uma jovem apaixonada no seu primeiro namoro, um jovem também apaixonado, ator de novelas com uma carreira promissora, tudo caminhava para ser realmente uma história de novela. Até que o pai da garota atravessou o caminho desse casal. E como todo mundo já sabe nessa história, o final foi trágico. Você sabe que nesse começo de ano, agora em janeiro, nós estamos trazendo algumas entrevistas aqui para o canal que nós fizemos com a doutora Ivalda Aleixo, diretora do DHPP de São Paulo, policial, delegada da Polícia Civil de São Paulo e responsável por todas as delegacias ali do prédio do DHPP. A doutora Ivalda traz para a gente, nesse trecho que nós vamos apresentar para você, dessa entrevista que nós fizemos para o nosso canal Extraordinário, nós trouxemos aqui agora, especialmente para você, exclusiva a entrevista com a doutora Ivalda Aleixo, falando sobre o caso Paulo Cupertino. Você conhece essa história, aquele homem que matou o ator Rafael Miguel, que namorava com a sua filha. O rapaz foi até a casa da jovem, inclusive junto com a sua mãe e com o seu pai. E ninguém podia imaginar que aquilo estaria prestes a acontecer. Os três foram assassinados pelo Paulo Cupertino, que ficou durante muito tempo desaparecido, fugitivo, né? Na verdade, ele estava fugindo da polícia, ficou durante muito tempo sendo procurado, até que um dia ele foi encontrado. E ele foi encontrado mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Então, nessa entrevista completa que nós temos no canal Extraordinário, teremos em breve no canal Extraordinário, nós temos também esse trecho, um trecho enorme, que a doutora Ivalda Aleixo contou com detalhes como foi essa história e principalmente o trabalho que deu para a polícia encontrar esse homem e também o que a polícia fez, todo o trabalho de investigação e tudo que ela descobriu sobre o paradeiro do Paulo Cupertino. Por onde ele esteve, quem ajudou, quais foram os disfarces que ele usou. Então eu tenho certeza que você não teve tantos detalhes em nenhum outro lugar como você terá aqui agora nessa entrevista exclusiva com a doutora Ivalda Aleixo. Mas antes de nós irmos para a entrevista, eu quero pedir para que você se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos e principalmente já dê like nesse vídeo. Antes já de começar aqui a história, já dê like no vídeo, se arrume aí na sua poltrona, na sua cadeira e prepare-se para assistir essa entrevista especial que a doutora Ivalda Aleixo fez conosco para o canal Extraordinários e que nós estamos trazendo aqui para você também no canal Desaparecidos. A pessoa volta para casa, volta para mostrar, tá vendo? Eu te enganei 2 anos e eu volto. Caso Cupertino, que é um caso famoso também. Sim, Eu fiquei 2 anos, 3 anos atrás dele aí. Vamos falar desse caso então, que Depois ele foi um caso resolvido recentemente. Ele, apesar de tudo, ele parece que continua negando. Para quem não sabe, o Cupertino é o homem que matou o ator. Como que é o nome dele mesmo? O Miguel. Miguel. Mas ele tem um outro nome antes, eu acho, Rafael. né? Rafael Miguel. Rafael Miguel, né? E a família, né? E a família, né? O pai e a mãe dele, né? E como que foi essa história do Cupertino de chegar até ele? Foi um trabalho árduo, né? Foram o quê? Mais de 2 anos desaparecido? 2 anos. Fugindo. Mas brincam, né, comigo que eu sabia tudo do Cupertino porque eu trabalhava na divisão de capturas na época, não na homicídios. Então, como o caso era de autoria conhecida, porque, óbvio, ele matou ali, a polícia chegou, todo mundo sabia. A própria filha estava de testemunha, a mãe, no caso, a companheira do Cupertino, e o filho, né? Todo mundo viu que foi ele. Então, não tem nada para fazer investigação para saber quem foi. Quando pediram a temporária dele, ele já tinha saído fora. Né? Ele foi uma coisa não tão planejada, tá? Ali não foi planejado. Porque ele mata, mesmo sabendo que tem câmeras, que depois, em seguida, alguém vai lá e tira as câmeras rapidamente. Ele faz ligações para 2 amigos, ele se esconde num determinado lugar, ele fica quietinho ali, ele sai de São Paulo e, em seguida, ele sai do estado.
Ele sai da cidade de São Paulo, vai para Piracicaba, vai para São Pedro. De São Pedro ele vai até Campinas, entra no ônibus e vai para Ponta Porã, que é na divisa ali com o Mato Grosso. E ele conseguiu transitar bem e foi longe, né? Sozinho. Na verdade, transitar bem, por quê? Porque ele fez tudo no mesmo dia, né? Então, ele faz no domingo. Até pegar o rastro dele para começar a seguir. Então, a investigação ali, ele está por aqui, ele fugiu, mas o primeiro momento é saber o que aconteceu, foi o Cupertino. Então, se procura o Cupertino nos lugares, como se Cupertino fosse ficar sentado na calçada esperando, chegar, né? Mas ele mata. Então, você vê que as câmeras que nós não tivemos acesso, porque alguém sumiu com essas imagens, ele colocava na porta da casa porque ele tinha muitos ciúmes, né? Não era para segurança. Ele tinha câmeras dentro fala um desmanche, né? Ele tinha uma loja lá de peças de carro, mas era um desmanche. Ele comprava e depois acabava revendendo. Então, todas essas câmeras foram retiradas, né? No mesmo dia. Então, foi alguém da família. Né? Foi ali, eu não posso acusar, mas foi muito amigo ou alguém da família. Já tira tudo. Então, isso dificulta o nosso trabalho. Até por medo também, né? Na ordem dele, por medo, a pessoa ir lá e tirar, né? Também. Ele foi lá, tirou, e então o nosso trabalho foi... Nós entramos, a divisão de capturas, que cumpre mandados de prisão, acaba entrando no caso, porque nós estávamos na área por outro motivo, e o colega excelente, né, o doutor Bessa, excelente, ele falou, olha, vocês estão por aqui, me dá um apoio, porque eu preciso fazer uma busca e apreensão em determinado local, eu estou com os policiais aqui, a Zona Sul é muito grande, né? Aquele fundo da Zona Sul, Guarapiranga. E aí nós fomos ajudar e aí entramos no caso, porque muita gente começou a ligar para a divisão de capturas para dar denúncia, e então a gente passou mesmo a investigar, não o crime. O crime, ok. A gente passou a investigar dali para onde ele foi. E aí nós tínhamos esse rastro dele, 2 amigos que auxiliaram, ele vai até Sorocaba, ali ele pega um celular, troca de roupa, vai até São Pedro, aonde se esperava que ele tivesse abrigo, mas a pessoa não aceitou. Quem manda ele para São Pedro, ou orienta ele, né, é a mãe de santo dele, aqui de São Paulo, aqui da Zona Sul, que era quem ele fazia tudo que ela pedia. Tudo. Ele tinha essa coisa com a mãe de santo do candomblé ali, que ele era filho de algum orixá, eu não vou me lembrar. Então, ele fazia tudo e ela fala, vai para tal lugar, que é São Roque, que a pessoa de lá, que também é do mesmo, da mesma religião, ali, né, da matriz africana ali, do candomblé, só que ela não quer. Ela fala, não, aqui não. E diz, né, que quando ele entra, ela tem uma energia ruim, né, essa mediunidade. Ela diz isso. Ela diz isso. Sim. E aí fala não. Então ele só fica um pouco ali. Foi o suficiente para nós, das investigações, que ele ficasse só aquele pouquinho. E aí ele vai até Campinas, levado por um amigo que responde por favorecimento pessoal. E de lá ele entra num ônibus rumo a Mariporã. Um caminho que ele fazia algumas vezes, porque ele ia lá comprar peça, ou vender peça, ou comprar coisas para o comércio dele. Então, eles chamam de bate-volta, sabe? É um ônibus que vai, e daí tem um outro que volta no outro dia à noite. Então, eles viajam a noite toda, ou o dia todo, então ele tinha conhecidos lá. E aí nós passamos a focar lá na cidade de Ponta Porã e no entorno. As denúncias que chegavam, nós fazíamos várias, então, várias cidades. Ao mesmo tempo, ele foi visto em Mogi das Cruzes e em Roraima. Chegou até Roraima? Ao mesmo tempo. Ó, ele tá aqui, ao mesmo tempo, em Mogi das Cruzes e Roraima ao mesmo tempo. E o pior, né, o bacana, né, a gente fala, é a foto que fazem dele numa suposta feira, no Maranhão. No Maranhão. São Luís do Maranhão. Ele tá numa suposta feira que é ele mesmo. Quando chegou, olha, ele tá aqui, é ele. Ao mesmo tempo, chegou, olha, ele tá aqui em Mogi, com essa pessoa, ele vive nesse bar. Você olha e fala, para onde nós vamos? Quando? Agora, corre aqui.
Não dá, né? Ou é um ou é outro, né? E não era nenhum dos dois. Numa das viradas do ano aí, então foi 2022, não, 21 para 22, no dia 1º de janeiro, eu recebo a ligação de um colega de Roraima lá, divisa com a Venezuela, isso, que ele havia recebido uma denúncia de que ele estava na Venezuela. E eu falei, o que eu faço? Por quê? Porque eu não sei o que eu faço. Como que eu chego aí? É certeza. Mandaram um Google, uma imagem do Google, que era de 2011. Então, realmente existia. Falaram tudo. Ó, ele está aqui, ele cuida dessa escola, ele frequenta tal lugar. Se você olhasse aquele mapa no Google, ok. Pô, bateu, né? Mas não tinha mais nada daquilo. Mas assim mesmo contamos com o apoio desse colega lá da inteligência, que pediu apoio para a polícia da Venezuela ali, que eles têm um contato mais próximo, e o prédio nem existia mais, não tinha nada a ver, Nada. Nada. E não era ele não que soltava essas imagens ou que plantava essas coisas Não, justamente para confundir? a gente tem, por uma questão ética e da confiança mesmo, nós não rastreamos as denúncias. Se a pessoa ligar no meu celular agora e tiver o telefone dela aqui, eu vou anotar a denúncia e vou apagar, porque eu acho que algumas pessoas se expõem muito, né? Sim. Então, e ela confiou em mim, tá? Assim como eu fiz lá na pedreira, né? Eu deixei o meu número de celular na mão, em papéis. Então, eu cumprimentava as pessoas, porque eu não sabia se ele estava vendo ou não, né? Ou porque estava sendo televisionado. Cumprimentar tudo bem, né? Então, eu cumprimentava e o papelzinho Já ficava na mão. O número do e telefone. Me liga. Pode me ligar, meu telefone pessoal. Recebi inúmeras ligações. Não bloqueei ninguém. Ouvi. Aí algumas era outro problema. Eu estou com um problema assim, se a senhora puder ajudar, vamos ajudar. Mas algumas denúncias tinham muita lógica, tanto que uma falava que ele tinha saído com um barco, motor, bote a motor, barco, né? Atravessado a Guarapiranga. Então nós fomos lá no dia 12 de junho, acabei com o dia dos namorados de todo mundo, né? Os meninos lá, a mulher, as esposas, eu pedindo desculpa, porque até chegar lá, né? Todo mundo com jantar, minha esposa tá me esperando. Eu falei, então vai embora. Pô, doutor, é que além de ser dia dos namorados, aniversário da minha filha. Meu Deus. Mas vamos lá, Guarapiranga, e eu lembro que tinha um deck, e eu tava andando no deck, e o deck acabou. E eu tava no telefone escuro, eu não vi, eu afundei. Então, o pessoal sacaneou, eles têm imagem disso. Gente, eu fui atender, inclusive eu fui atender o César Galvão, porque... Nós temos essa imagem aí, não? Não é sacanagem. É muita, porque eu tava andando, tem um deck que acho que eles pegam ali, e eu fui atender o jornalista, então, da época, ligando, porque, olha, a gente... É certo que ele está por aí, porque a gente atende a imprensa, né? O que pode falar, pode. O que... A senhora está aí, eu falei, estou aqui. Olha, me deram o seu telefone, a gente vai mandar uma equipe, existe a possibilidade e tal. E eu fui falando, olha, não faça isso, por quê? A gente já esgotou aqui. E eu fui andando naquele deck. Prestando atenção na ligação. Afundei, aí voltei né? Mas isso faz parte, faz parte do trabalho, né? Não, além de fazer parte do trabalho... faz parte da risada, né? Risada. De momentos bons de tão tenso, tá? Dá um frescor pro trabalho. Depois, nós tivemos em Minas, tivemos em várias cidades. Ele está o nome da cidade é Catanduva. Aí um dia ele foi visto saindo de um posto de gasolina, inclusive muito louco, porque seria bem a cara dele, um Vectra, né, com o cabelo, dando uma ré num posto, e tinha policiais militares que estavam num curso. Olha, né, os astros, né? Eles tinham se hospedado ali, a polícia sai, esse Vectra entra, quando a polícia sai, o Vectra entra. E aí alguém fala, ele esperou a polícia. Olha, a polícia estava aqui abastecendo, tal, policiais militares, e ele estava parado numa esquina. Quando a polícia saiu, a câmera mostra mesmo o carro parado. Ele entra no posto para abastecer. Na janela, cabelo comprido, é o Cupertino que está com o Vectra. O que tem em Catanduva, São José do Rio Preto, na região? Tem uma família Cupertino. Tá?
E aquele carro nem era ele, nem era a família Cupertino. Mas aí eu ligo para um colega, por causa da distância, também vai lá. Ele falou, não, mas peraí, eu só parei ali, por quê? Parei para atender o telefone e eu estava vendo nada, eu só parei para abastecer o carro, né? Não sou... Não era ele. Não era. E entre outros lugares, até Buenos Aires ele esteve. Né? Em Buenos Aires eu me candidatei. Falei, se quiser. Aí você queria, eu vou, né? Buenos Aires eu vou lá procurar. Aí você vai buscar, né? vai procurar onde? No Ateneu, vai procurar ele trabalhava numa churrascaria, né? Vai procurar no Caminito, né? Ali uma churrascaria em Buenos Aires. Só tem uma, né? Então ficou fácil. Só tem uma, né? Então, mas também não era. Era pessoas assim, cabelo, barba parecida. O que eu tinha, né? Ali, na divisão de captura, junto com o pessoal que a gente brincava ali, que eram os perdigueiros, né, que não desistiam, que ficavam atrás, que estão comigo desde que saíram da academia. Nós temos os 2 Thiagos, que a gente chama, a Geraldine, é importante ter uma mulher na equipe, e também o Pardal. A gente respirava Cupertino 24 horas. Eu tinha a imagem dele na minha frente, assim. Eu tenho vários procurados. Que paisagem, hein? E eu entrava todo dia e olhava, onde você tá, cara, onde você tá? E aí, é uma coisa... eu gosto de fazer. Vamos estudar quem é o Cupertino. Né? Porque isso é importante. Sim. Quem é esse cara, né? E aí vem, não é o antecedente, é como ele é. A motivação. Não, a motivação era os ciúmes da filha enlouquecido. Mas pode ir além disso, Pode ir além. Né? Pode vir antes. Mas ele era um pai. Ele era um filho, amoroso, cuidadoso com os pais. Um irmão que não deixava arrimo de família ali, ele não deixava os irmãos na mão. Ele era visto na região lá da Pedreira, né? Como um cara que, se ele podia ajudar, ele ajudava até levando no hospital, procurando medicamento, odiado por alguns, porque ele era uma pessoa violenta, um pouco agressiva em algumas situações. Vários falaram que viram ele andando armado, que também fazia umas certas ameaças, porque tinha um agiota, que ele trabalhava com agiota. Então, você tinha esse perfil dele, do amado e odiado, que ajudava várias pessoas, até com emprego. Olha, você vai trabalhar comigo lá, que eu te pago uma grana e tal. E uma coisa que chama atenção, né? Embora ele tivesse os pais, né? E a primeira mulher, né? Ele não deixou desamparada, mas morava logo próximo. Ele tinha na proximidade ali, porque ele ficava por perto. Ele era o cara que centralizava a coisa, tudo comigo aqui, eu domino. Ele tinha a outra, com quem os filhos eram a Isabela e o menino, tá? Aí, infelizmente, né, e é uma pena, a gente soube disso depois, ele era muito agressivo com ela, ele era violento fisicamente com essa segunda esposa, o que ele não era com a primeira, né? E muito adorava o menino mais novo, o filho mais novo, e, por sua vez, também a Isabela, mas muito ciumento, que ela não namoraria, que ninguém ia chegar perto, que era a filha querida dele, parará, barará, e essas coisas. E ele tinha uma mãe, olha para você ver, né? Ele tinha uma senhora, Dona Terezinha, citando o nome dela aqui, porque tem um monte de Dona Terezinha, que ele tinha como mãe de criação, de coração. Nem de criação, né? De coração. Ele auxiliava, ele ia muito lá, ele cuidava dela, porque ele auxiliou ela em tudo que ela precisou, ela estava doente e ele ajudava. Porque ela ouvia, dava conselhos, tomava café da tarde com ela. Então, olha, é um outro perfil, né? E era meio um pouco mulherengo, né? Meio assim tinha passado, mas ele era o Sansão, né? Ele tinha xodó com cabelo. Entendeu? Então, eu falei, a hora que mexer no cabelo desse cara... Então, quando as denúncias chegavam, que ele estava calvo, e nós fizemos, né, no setor de arte forense do DHPP, eu pedi que fizessem as possíveis caracterizações dele, que ele podia ter adotado. Né? Disfarces, então, a barba podia ter tirado, deixado bigode, só cavanhaque, bigode cavanhaque, a barba mais rala, mais comprida, e ele já era grisalho, ele era bem grisalho. O cabelo nunca acima, o cabelo sempre aqui,
tá? E um cabelo cuidado, ele cuidava do cabelo. Essa coisa de fazer uma hidratação, ele cuidava. Ele não fazia tintura no cabelo, coloração, mas ele cuidava. Ele assumiu o grisalho, mas ele cuidava dessa coisa, a barba parada e tal. Sempre muito higiênico, né? Então, era uma característica dele. Quando acham ele, e aí, com apoio até do diretor do DHPP à época, o Dr. Fábio, que hoje é do DEIC, nós fomos atrás e descobrimos que ele trabalhava numa fazenda, né? Foi uma denúncia. Na fazenda ele já estava bem barbudo, a barba já mais descuidada, bem barba, bem branco, e o cabelo ele usava preso. E aí é quando ele faz apara a barba e ele faz um RG falso no Paraná. Com nomes, né? Com o nome de uma terceira pessoa. Essa pessoa existia, mas ele vai lá com uma certidão de nascimento e faz um RG em outro estado. Ele sai do Mato Grosso e vai fazer um RG no Paraná. Cabelo arrumado, e quando eu vi, eu falei, ele continua vaidoso, né? Ele não fez e aí o dinheiro acaba. Porque aí nós começamos a ir até lá, eu fui até lá, a informação é que ele havia atravessado a fronteira por Paraguai, e aí é complicado. Por um outro lado, vários falavam que ele trabalhava lá, que ele ia muito numa lotérica, provavelmente para fazer depósito, para fazer pagamento de alguma coisa. Ele ajudava a família, ele trabalhava lá, sempre com outro nome, era José Machado, alguma coisa assim, nunca Cupertino. Então... Machado, era só Machado. Machado. Então, ele era o Machado, ele fazia até lanches para complementar ali o salário do que ele ganhava nessa fazenda. Então, nós ficamos ali monitorando, falamos com a polícia de Ponta Porã, aí veio uma denúncia que ele estava trabalhando numa fazenda que seria, né, de um traficante, que ele fugiu no avião. Ele nega tudo isso, tá? Mas a gente sabe o que aconteceu, mas ele nega. Ele falou que nunca saiu de São Paulo, também é mentira. E depois ele cai em contradição. Ele diz, quando foi preso, que primeiro ele olha, né, para mim e fala que na televisão eu era diferente, né? E perguntou que creme eu usava. Creme de cabelo? Não, creme para rosto, tal. De pele. De pele, porque ele falou, a senhora tem muito olheiras. Eu falei, quando ele foi preso... Eu tenho uma teoria sobre isso, porque a doutora está trazendo muito um perfil psicológico dele aí, né? Ou até psiquiátrico. As olheiras, assim, porque... Primeiro que, trabalhando, né, a gente fazia operação todo dia, toda hora ali, mas ele estava com máscara. E eu sempre disse que estava na hora dele voltar. Eu e a equipe, eu não faço nada sozinha, porque dinheiro... ele já tinha perdido a loja, porque não pagou mais aluguel. O dono foi lá e acabou com tudo. E era o que sustentava toda a família. Toda a família. Ele deixou... A mãe faleceu, a mãe biológica dele falece, ele não vem. E ele não pode E isso acabou com ele. Foi isso não, ele ia tomar café da manhã com a mãe todo dia. Tá? As irmãs, numa situação muito complicada. O irmão dele, que ficou para cuidar dos negócios, não tinha condições psicológicas de fazer. Então, ele já vai começando a perder tudo e também perder a influência, né? O tempo que passa, Sim. Eu não sei quem você é. Então, eu tinha conosco lá um policial que morava na Zona Sul. Então, ele tinha algumas informações, né? Então, eu falei para ele, não apareça aqui essa semana. Fique por lá, né? Trabalhando lá. Vai num lugar, vai no outro, tá? Para perguntar. E aí nós recebemos um vídeo de uma pessoa saindo de um salão. Quem faz o vídeo faz de uma janela. Então, o vidro, né, deixou opaco aquela imagem em que cabelo, perfil e jeito era o Cupertino. Eu peguei essa imagem, olhei, mas ele estava muito magro. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Muito magro. Eu falei, olha, o cabelo dele tá escuro, né? Ele sempre assumiu o grisalho, né? Assim, não era um cara... Mas, né? Ok, podia ser. No salão, aí vai no salão, ninguém sabia. Falou, não, a gente não lembra desse cara aqui e tal. Ou não quiseram contar.
Ele foi ficando lá, e aí a gente teve notícias de, o Cupertino voltou. Mas como? E aí ele entra no hotel, e aí a gerente, né, a atendente ali, a recepcionista, acha estranho, porque ele se hospeda com um nome, uma CNH falsa, com nome de terceiro, e ele estava com o cabelo bem preto, mas o preto último tom mesmo. Eu lembro de ter visto essa graúna, imagem, né, quando ele que foi eles dizem, preto. né? Preto graúna. Aí ele fez o cavanhaque estava preto também. O cavanhaque né? muito preto. Sim. Usava umas roupas mais, como se ele tivesse mais idade. Estava bem magro, muito magro. Até o rosto muda, né? E o cabelo um pouco mais curto do que ele usava, né? E usava, às vezes, uma boina, né? E um óculos, tudo frio. E deu um nome. E o que chamou a atenção da gerente ali, da recepcionista, é que ele pediu um quarto. 2 dias depois, ele mudou de quarto. E ele pagava todo dia em dinheiro. Ele pagava diária todo dia, como poderia falar, vou ficar uma semana, dou a metade, deixo um cartão. Ele não tinha né, esse cartão, ele pagava em dinheiro. Então, em algum lugar, ele estava arrumando esse dinheiro. E então, ela vai, acha estranho, não acha que é o Cupertino, não passa pela cabeça dela. Cabeça dela. Não, ela desconfia da atitude, né? E ele saía meio como se fosse mais um senhor, assim, e ela, então, aciona a polícia, que foi para lá, um colega meu, até que fica muito obrigada por ter sido sagaz na hora de ligar para a gente e falar, olha, eu estou com essa foto aqui. O que você acha? A gente pegou o Cupertino? Tudo indica que é o Cupertino. E o doutor Nico era o delegado-geral, me chama, sabendo da minha aflição, da minha ansiedade. Eu olhei, eu fiz isso aqui na foto. Ó. Olhei os olhos. Só precisava disso, Eu falei, é o Cupertino, pode trazer. Aí pegaram, ele negou, não, tá aqui minhas digitais, não sou o Cupertino. Porque realmente, ele tava muito magro. Muito magro, cabelo preto, coisa que ele nunca tinha feito, mais curto, cavanhaque, né, bem ralinho assim, outro tipo de roupa, com óculos, poderia não ser, né, mas digitais. Mas quando ele entra no prédio, que ele olha para mim, ele diz, nossa, mas a senhora é tão diferente na televisão, porque eu vi a senhora ia atrás de mim. Ele ainda até faz uma brincadeira, foi grosseiro, né, na verdade, com o doutor Nico, que era o delegado-geral, falou, vocês acham que eu sou troféu? Ele estava algemado, e estava usando máscara, disse que porque ele tinha... Eu falei, e por que você... Porque a gente já estava sem as máscaras, já tinha relaxado. E ele falava, não, porque eu tenho um problema pulmonar. Eu falei, larga a mão de ser mentiroso, porque eu sei tua vida. Ele falou que era diabético, porque ele estava com tremedeira lá, que precisava comer... E eu falei, você nem é diabético, só se você ficou essa semana. E você nem tem bronquite, asma, nada. Você tem pressão alta, você é hipertenso. E ele falou, por quê? Porque eu acompanhava a vida, eu tive a ficha, a gente pediu acesso, né? Não a ficha médica dele, não. As pessoas, qual era o problema dele, né? E os medicamentos que ele tomava. Era só hipertensão. E todo mundo. Mas a gente foi até o hospital, falou, ele foi atendido aqui algumas vezes, mas a gente não pode fornecer. Mas o cara que levou, a gente conseguiu o contato, que é um cara da comunidade, falou, não. Ele, quando tinha pressão alta, aumentava muito de nervoso, ele vinha para cá. Então, a gente sabia. E aí ele foi assim mesmo. Para ele, ok. Por isso que eu tô falando, ok. Algemado, conversando, tem acho que até uma cena que passou ele sentado, e na verdade eu fui falar com ele, eu não ia interrogá-lo, não era o momento, ali era cumprir o mandado de prisão, fazer as perguntas necessárias para que ele entrasse no sistema penitenciário, porque era uma prisão preventiva. Tá? Então são perguntas que nós temos que fazer, né? Ligar para alguém, eu insisti que ligasse, insisti até, para ligar para o advogado ou para a família, e ele disse que não queria envolver a família, não queria advogado, que ele mesmo se defendia, aquela coisa toda. Conversando comigo, ele disse o seguinte, a senhora sabe que não fui eu. Eu falei, olha, senhor Paulo, ele falou, não, me chama de Cupertino, na televisão você falava Cupertino? Assim.
Falou assim? Porque eu falava, olha, eu não achei, o Cupertino deve estar, né? Eu falei, olha, senhor Paulo, eu não é para mim que o senhor tem que falar isso, né? É o seu advogado e o seu momento de se defender. Então, defenda-se. Se não foi o senhor, fale quem foi. E se o senhor falar agora, eu consigo acionar, a gente já corre atrás disso. Ele falou, a senhora sabe quem foi. A senhora sabe quem eu estou protegendo. A pessoa que eu mais amo. Ele deu a entender. Né? Pessoa que eu mais amo. Eu estou protegendo a pessoa que eu mais amo. Aí conversamos daqui, conversamos de lá. Ele falou das perguntas, falou, a senhora foi um dia atrás de mim. Ele não estava foragido, viu? Eu fugi num caminhão de melancia. Eu falei, é mesmo? E eu gosto de melancia, hein? Pô, se eu soubesse. Ele falou, eu fugi. A senhora chegou perto. Aí passou um dia lá, né? Eu estava numa fazenda, mas daí eu falei, foi ou não foi para o Paraguai? Primeiro ele negou, depois falou que foi. Ficou um tempo e voltou. Por quê? Porque para eles lá, não é interessante que a polícia fique passando lá toda hora. Né? Que vá polícia. Até porque lá nós sabemos muito bem como é o Paraguai, como é ali aquela fronteira, e polícia de outro estado ainda. Né? A gente está criando um problema ali. Então, e tem uma rede, né, de comunicação. Você passou a fronteira, São Paulo, polícia, tá todo mundo sabendo. Né? Polícia na área. Então ele ficou mesmo foragido por um tempo, não teve Covid, como falaram que ele foi internado, não é verdade. Trabalhou em várias fazendas, trabalhou de várias coisas, e aí realmente ele resolveu voltar para ajudar a família, para recomeçar o negócio. Ele ia ficar por trás, né? Ia colocar a irmã ou o irmão ali e recomeçar, mas ele não ia aparecer. Ele ia ficar ou recluso em alguma casa, algum fundo de isso estava combinado com familiares? Já ele voltou não, por isso? Combinado não. Estava na cabeça era dele. O que ele pretendia. Na cabeça dele. Porque ele precisava fazer dinheiro. Não tinha ninguém dando esse tipo de cobertura nesse nível para ele? Não, desse nível não. O pessoal deu cobertura para ele na fuga, que são 2 que estão respondendo. Tá? Então, o Cupertino foi esse caso. O que trouxe ele? A vaidade, né? O cabelo. Eu falei, olha, a vaidade, voltar para falar, fiquei 2 anos, ninguém me pegou, e cuidar da aparência, né? Ele foi cuidar daquela aparência dele. Ele era muito vaidoso, ele não ia ficar relaxado, né? Ele não abriu mão de fazer, de fazer as mãos, de aparar, e fala muito bem, muito articulado, conhece, né? Tanto que me soube que no júri ele dispensou advogado em pleno júri, né? E então a família, essas irmãs e irmãos que ele planejava, e quem sabe até mesmo, não sei se ele pretendia, seria muita cara de pau ele envolver a filha também, né? Seria nessa tentativa de voltar. Ninguém sabia onde ele estava? Ninguém sabia mesmo desse plano dele ou onde ele estava? Sabiam. De alguma forma que a investigação não conseguiu chegar, não teve tempo, ele se comunicava. Né? Ou por terceiro totalmente aleatório, e levava recados. De alguma forma ele se comunicava pelo menos com a irmã. Tá. Com uma das irmãs. Pelo menos com uma das irmãs. Então talvez esse retorno dele, que diz ele que estava 1 semana... E foi mais um pouco, próximo de quando nós recebemos essa filmagem, não duvido, né, que tenha sido isso, mas a gente sempre falava, fique atento porque ele está fazendo o caminho de volta. O caminho de volta é voltar não é para o local, a cena do crime, o local do crime, é voltar para casa. Sim, para perto do porto seguro dele, né? Financeiro. Financeiro, e ali todo mundo emocional. Sabia dele. Ninguém entregaria o Cupertino, até porque muitos tinham um receio. Né? Ele era uma pessoa agressiva. Perigosa, de andar armado, e que, veja bem, tinha matado 3 pessoas a sangue frio, né? E ele diz até agora, no interrogatório, depois, que não foi ele. Recentemente ele falou que não foi ele. Ele fala, não fui eu. Provem. Né? Não acharam a arma do crime. Isso não quer dizer nada. Né? Provem, não fui eu. Vocês não têm uma... olha que bom. Vocês não têm uma imagem que fui eu que matei. Porque foi o irmão dele que tirou. É o que eu sempre digo aqui no canal. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas é impressionante como no caso dessa pessoa que desapareceu, ninguém viu, não tem uma única prova. Eu costumo dizer que quando não há prova, na verdade, isso já pode ser um indício, né? Já. Quando não há prova nenhuma é porque alguém destruiu essas provas. Exatamente, né? Alguém destruiu. Então,
eu não posso falar se foi o combinado, mas de uma forma ou de outra, ele estava sozinho, foragido. Ele era um cara apegado à família, então eu sempre tive isso em mente. Calma, ele vai voltar para casa. Ele vai voltar para casa, que vai faltar. Ele não era rico, né? Vai faltar não, uma hora vai, coisa. porque as pessoas também, elas mantêm até um determinado tempo. Quando começa a comprometer... Demais, a polícia vai chegando mais perto. Não, tanto que os dois, né, nós fomos atrás... Levantamos que eles ajudaram, eles foram colocados em inquérito e responderam por favorecimento. É uma pena menor, mas é uma coisa que ficou lá, né? Sim. Eles, se não fosse esses 10 mil reais que ele recebe, a ajuda de um carro que leva e provavelmente alguém que ajudou ele lá... Ele recebeu 10 mil reais? 5 mil e depois mais 5 mil. De quem? De um amigo dele que é dono da pizzaria na região ali, onde ele frequentava muito. E o outro amigo estava morando em Sorocaba com a mãe e trabalhando de carro de aplicativo. E eles eram muito amigos, de muitos anos. Gente, eu nunca matei ninguém, não tenho nenhum amigo que me emprestaria 10 mil reais. Não deu na hora, inclusive. Não tenho nenhum. Não, olha, e arrumou até advogado. Eu acho que até mereço, sabe? Inclusive, vocês são meus amigos, não são? Não? Então, mas o lance Meu dos amigos Deus. é o seguinte: quando você matar alguém, e você não fará isso, eu sei, mas se um dia acontecer, Não vai acontecer. tá? E eu também não diria, porque eu estou na frente da delegada. Não, mas se acontecer, as pessoas, né, fazem assim, elas correm, fogem, isso a gente vai chegar na pessoa. Não adianta. Não fica lá, chama a polícia, conta a história, fala que foi legítima defesa lá, né? É aquele seriado, né? Como se safar de um assassinato. How to com a Get Away with Murder. Com a Viola Davis, Davis, sensacional, né? Louco, outro sistema e tal. Mas você tem que ligar para quem sabe esconder um corpo, né? Porque sem um corpo fica mais difícil, né? Não é uma dica, Mas, tá, ó, gente? Ela não tá dando dica, até porque acho que ninguém conhece alguém que saiba esconder um corpo, né? Olha, sabem sumir com o corpo, mas assim mesmo foram a júri. Veja o caso do Bruno. Sim. E mais um caso de pessoa desaparecida que nós vamos colocar Que agora. a gente vai colocar agora. Vai. A gente entrou nessa história do... Eu só quero finalizar uma coisa nesse caso do Cupertino, porque eu não sabia desses detalhes, a doutora me trazendo esses detalhes, eu não vi em lugar algum essa história, e isso me traz um lance que eu acho que é interessante, que é o seguinte: você falou muito sobre a coisa da vaidade, do cabelo, você falou muito sobre tudo isso, e aí depois acaba o dinheiro dele, ele volta para São Paulo e é pego, né, perto praticamente. Com o cabelo totalmente preto, que ele Totalmente estava fazendo preto. atitude. E esse era para disfarçar. Esse sim era para Esse disfarçar, ele mas tinha- isso deve ter sido muito doloroso para ele. Muito. Cortar o cabelo, tirar aquela barba, foi Tirar muito toda doloroso. a característica que tinha As antes. características dele, E a doutora me falou sobre a relação que ele tinha com a mãe, o quanto foi doloroso ele perder a mãe e não poder estar aqui, né? E muito disso, muito provavelmente, pode não sei qual problema ela teve, mas a gente sabe que o desgosto muitas vezes acaba acelerando um pouco alguns processos, né? E aí ele tem a relação com essa irmã, que você já me colocou. uma delas. Uma delas, Então, né? Que pode ser uma que tivesse ainda contato com ele. Essa defesa da filha, essa defesa absurda, da defesa, entre aspas, da filha com relação a esse namorado, ao ponto de chegar nesse nível. Você acha que, de repente, eu não sei se houve uma conversa mais de psiquiatria forense, alguma coisa assim, para tentar entender um pouco mais a cabeça desse cara, mas você não acha? A gente falou um pouco atrás sobre pessoas trans, que matam pessoas trans. Você acha que ele, por alguma razão, tinha uma relação com o feminino e com essa vaidade, né, que também chega nesse ponto do feminino, ao ponto dele... Isso pode ser uma patologia? Pode ser explicado pela psiquiatria, muitas vezes? O Cupertino, se for entrevistado, né, pelo nosso... Doutor Guido? O Dr. Guido é excelente, imagina. O Dr. Guido é demais. Mas eu estou tentando criar lá, né? Você está sabendo em primeira mão aqui. Olha. O primeiro laboratório de análise, um laboratório de perfilamento criminal. De análise Psiquiátrica. São com psicólogos forenses, pessoas, policiais. Olha que tá? incrível. Eu estou tentando criar dentro do HPP, é uma proposta que eu farei ao delegado-geral, ainda esse ano. Sim. Eu já tenho o espaço e os voluntários. Sim. Tá?
em que isso é uma entrevista. E eles têm umas técnicas em que eles vão ver a sociopatia, a psicopatia, o que foi. E o interessante é que eu passei alguns casos para eles, que é os casos sem solução, e eles me deram um caminho. Sim. Então, esses cold cases, assim, quem faria isso, né? É um caso que também está na minha cabeça, eu preciso resolver antes de aposentar. Não é possível, aquilo foi um homicídio, não foi uma morte acidental. E aí a gente vai no perfil, sem falar nada, sem suspeito, nada. A gente só falou, o caso é esse. E aí eles vão analisando quem faria aquilo, por que faria aquilo, e mais, a maturidade criminal da pessoa. O Cupertino, ele tinha um antecedente criminal, mas não de homicídio. Eu ia perguntar isso, ele tinha antecedentes? Ele tinha antecedentes de roubo, tráfico, muito roubo. Até roubo, parece que é um caminhão, a banco, alguma coisa. Esse desmanche dele tinha alguma coisa com o crime também? Certeza, não? Vocês não olharam não, sim. Olharam com certeza. Também? Não, com certeza. Era um desmanche legalizado do ponto de vista CNPJ, bonitinho, sim, porém... mas que com certeza lá por trás tinha, sim. Isso é óbvio. Ok. Agora, me parece ali que eram ciúmes excessivo da filha. E você fez uma pergunta muito boa que não tinha assim. Ele tem uns ciúmes da filha, que é muito bonita, né? E que está crescendo e virando uma mulher, e que óbvio, né, que vai tocar a vida dela. Claro. Mas, por um outro lado, ele também tem a segunda companheira, a segunda esposa, em que ele despreza. Embora ele mantenha um relacionamento com ela, ele tem um desrespeito total. Essa segunda companheira não é a mãe da garota. É a mãe da mãe da Isabela. Da Isabela. Ele tem a primeira, sim, que com a primeira ele só teve filhos. Homens. A primeira. É a primeira mulher dele. Então, ele tem uma coisa com o cuidar da mulher, né? O cuidar. Então, ele tinha muito zelo com as irmãs, com a mãe, com a filha. E com essa mãe dele, a dona Terezinha, que era a mãe ali que ele adotou. E ela também estava doente. Olha só. Então, é como se fosse aquela coisa da mulher fragilizada, né? Deixa eu cuidar. Eu realmente não sei porque a mãe biológica dele faleceu, qual foi o motivo, a doença, o que foi que levou, mas sabia que Dona Terezinha estava num processo de câncer muito avançado, então ele ia todo dia, toda hora lá, e ela era muito pacienciosa, conversava para ele sair disso, não faça essas besteiras, deixa a Isabela namorar, e ele não deixava, não deixava. E ele falava, vai namorar depois que eu morrer. Ou vai ter que estar com 30 anos, ele fazia isso. Então, eram ciúmes mesmo da filha. E antes, né, que foi questionado eventual abuso dele em relação à filha, não aconteceu. Tá? Foi investigado e a Isabela fala categoricamente o seguinte, ela ficava de castigo e era agredida fisicamente, tanto ela como a mãe, mas nunca houve o abuso sexual. Tá? Então, é um perfil dele que é um caso que dá para ser estudado pelo perfil psiquiátrico. Caso que a gente vai aprofundar agora. A gente estava esperando terminar o júri dele. Triste essa história, né, gente? Eu fiquei muito chocado quando essa história aconteceu, não imaginava, e era perto. A região ali onde aconteceu, de Pedreira, é perto da região onde eu nasci. É um bairro ao lado de onde eu nasci. Eu conheço muito bem ali aquela região. Então, realmente foi um choque, né, saber que ali, tão próximo da gente, tinham pessoas que são capazes, né, tem pessoas que são capazes de cometerem crimes como esse, né? Esse crime foi chocante, parou o Brasil, todo mundo acompanhou essa história de uma maneira muito apreensiva, né? Porque esse homem fugiu e ninguém queria que esse homem ficasse desaparecido, né? Ficasse fugido. Ele tinha que pagar pelos seus crimes, né? Que esses crimes foram terríveis, né? Então ele não podia estar solto por aí, inclusive oferecendo risco para outras pessoas, né? Então você acompanhou aí agora da boca da própria que trabalhou nesse caso, o doutor Ivalda Aleixo, né? Como foi o desfecho dessa história, todas essas curiosidades, né, que vocês acompanharam
chegaram aqui. E nós temos outros trechos, tá? Da entrevista da doutora Ivalda Aleixo, com outras histórias que nós temos aqui no canal, inclusive, e que em breve nós traremos aqui para você também. Então, aqui durante o mês de janeiro, nós teremos uma maratona da doutora Ivalda Aleixo, um especial de janeiro, de férias aqui do canal, e também porque nós estamos, né, aqui fora de São Paulo, nós estamos trabalhando em outro estado, fazendo um trabalho grande, nós estamos no Rio de Janeiro e a gente está fazendo algumas gravações, alguns trabalhos aqui no Rio. Então, por isso que também a gente aproveitou esse período para preparar esse conteúdo, esse material especial para vocês acompanharem aqui no canal Desaparecidos. Em breve a gente vai voltar com mais entrevistas, com mais casos de desaparecidos. Inclusive, nós vamos aproveitar para gravar algumas histórias também aqui no Rio de Janeiro, tá bom? E em outros estados que a gente vai passar em breve também para gravar essas histórias, para conversar com todas as mães. E em 2025 a gente vem forte com o canal, trazendo ainda mais histórias, outros formatos para vocês, ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe também essa história com quem você conhece, quem gosta de ouvir sobre essas histórias criminais e principalmente quem acompanhou essa história também, né? O Brasil inteiro acompanhou, não é? Então compartilhe também e deixe o seu comentário, o que você achou da entrevista com a doutora Ivalda Aleixo e o que você achou dessa história do Paulo Cupertino. Ele inclusive diz por aí ainda que é inocente, tá? Ele diz que é inocente, que não foi ele. Você viu a doutora Ivalda falando, né? O que você acha? Há alguma chance dele ser inocente? Né? Ele está pagando por um crime que ele não cometeu? Deixa aqui nos seus comentários o que você acha sobre esse caso. Então, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal Desaparecidos. Tchau, tchau.